Na semana passada eu estava conversando com um cliente meu, né? E é um cliente que eu tenho muito apreço por ele. Ele já está com a gente aqui no escritório tem muito tempo, né? A gente não cuida somente da empresa dele, mas cuida dele como pessoa física também, da esposa dele e tal, do patrimônio da família inteiro. E a gente sempre troca muita ideia sobre isso. E ele, inclusive, me segue aqui no YouTube, tá? E ele me falou assim, me cobrou na realidade, né? O Eduardo, eu sei sobre a sua história e tal, como você começou na contabilidade ali, mas eu acho que você nunca postou isso no YouTube, né? E realmente eu fiquei pensando, falei, poxa, eu acho que eu tenho um vídeo aqui falando sobre contabilidade e finanças, eu acho que em alguns momentos ali eu falo, né, relacionado que eu trabalhei na área de engenharia e tudo, mas eu acho que um contexto geral eu não expliquei ainda, né, de como foi minha passagem pela contabilidade, como me apaixonei por essa área, tá? E como ela vem salvando a minha vida durante todo esse tempo, desde quando eu fiz a escolha, tá? Então, esse vídeo vai ser mais questão para contar a minha carreira pessoal e como pessoal e profissional, né? Como que eu encontrei a contabilidade aí e como ela vem mudando a minha vida no decorrer desse tempo. Tá, então acompanha até o final, só para você poder ter um entendimento também, e se essa história te agregar de alguma forma aí, às vezes você está pensando em poder fazer contabilidade, ou às vezes você quer fazer outra área de finanças ali e tal, e nesse vídeo te agregou de alguma forma, não esquece, deixa seu like, compartilha o vídeo para quem pode ser beneficiado com isso também, até porque a contabilidade é uma área que a gente precisa sempre de muita mão de obra, tá? Então não se esqueça disso. Nós, como contadores, sabemos que a mão de obra está cada vez mais escassa. A minha trajetória na contabilidade ela foi muito interessante, porque eu estava lá com meus 18 para 19 anos, assim, né, saindo ali do ensino médio e tal, tentando encontrar alguma área que, como é que fala, me inspirasse, de certa forma, para entrar no mercado de trabalho, uma área onde eu poderia ter um entendimento de finanças ali e tal. E eu, para vocês que não sabem, a minha mãe ela sempre trabalhou, né, em área empresarial, então eu sempre acompanhei muito a trajetória dela, desde quando ela começou na empresa, né, eu era bem novinho ainda, ela ficou nessa empresa por uns 23, 25 anos, se não me engano, e então foi toda a parte, né, da minha criança ali, adolescência, juventude e tal, foi onde eu observei ela sempre no trabalho dela, sempre com muitas demandas, sempre, né, naquela questão de tratativas dentro de empresa, aquela coisa toda e tal. E eu sabia que eu queria escolher alguma dessas áreas, né, para poder seguir na minha carreira. E ganhar dinheiro também, tá, galera? A questão aqui, a gente pode falar muito sobre apaixonar pela área, sobre gostar muito e tal, mas a gente tem que levar em consideração também o trabalho, entendeu? Que a gente precisa, né? Eu, particularmente, vim de uma família, eu não passei fome nem nada do tipo, uma família não é pobre, né? É uma família de classe média, onde o pai e a mãe sempre trabalharam a vida inteira, né? E eu e meu irmão, na realidade, a gente sempre teve que trabalhar também. Então, foi assim que a gente foi se adaptando, né? Eu não fui aquela pessoa que, pô, trabalhei com 10 anos de idade, 12 anos, 14 anos. Não, nunca aconteceu isso, entendeu? Eu trabalhei um pouco quando eu tinha 16 anos ali, enchi um açaí na minha família, né? Era eu, meu pai e meu irmão trabalhando lá e tal. Foi minha primeira experiência. Depois fiz alguns bicos, algumas coisas para pegar um dinheiro aqui, outro ali e tal. Mas nada tão, sabe, substancial, né, que a gente leve a fundo ali como carreira mesmo para poder crescer tanto na vida profissional quanto na vida pessoal também. E a contabilidade foi muito interessante porque o meu irmão ele fazia na faculdade de administração, né? E a gente, poxa, eu acompanhava ele podendo fazer essa faculdade e tal. E por mais que eu não, né, ficava muito dentro do curso em si, ele me falava coisas relacionadas à administração ali e tal, algumas matérias que nem TGA, que é Teoria Geral da Administração, que era uma matéria que ele gostava e tal. E uma vez ele falou comigo que ele estava pensando em poder trocar de administração para contabilidade, porque ele sentia um dinamismo maior na contabilidade ali e tal. E uma frase também que ele me falou na época, e não é questão de concordar ou não concordar, o fato foi, ele falou assim, olha, todo contador consegue também ser um administrador, mas nem todo administrador consegue ser um contador. Tá? Então, entre as contradições da vida, eu não estou falando que essa frase aqui é uma frase verdadeira, absoluta, alguma coisa do tipo, não. Estou falando que aconteceu esse fato, né, e eu comecei a pensar por esse lado também, comecei a investigar mais, né, e a contabilidade é uma área muito ampla, né, você precisa ter o conhecimento de finanças, de economia, política também, entendeu? Eu sempre vou falar relacionado a isso, a gente poder analisar questões políticas ali, a questão de risco também, e a contabilidade ela tem uma função essencial
para o mercado empresarial que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo todo. E com isso, eu nunca tive uma experiência na área da contabilidade, né, antes ali de entrar na faculdade e tal, eu nunca tive um parente falar, pô, se você estudar aqui, você entra no meu escritório, alguma coisa do tipo, não, entendeu? O que eu tive muito foi incentivo, né, de poder fazer uma faculdade, de poder, sabe, querer realmente trabalhar com uma coisa ali que traga, além do dinheiro também, mas traga pra gente a questão da crítica, a questão da dúvida, né, de estar sempre querendo buscar mais e tal. E quando eu encontrei a contabilidade, eu fiz, né, eu fui aluno de bolsa, tá, em escola particular, em faculdade particular, melhor dizendo, né, e com isso me possibilitou, nesse primeiro momento, acessar a contabilidade, né? E eu comecei a entrar na área através da faculdade, que foi o meu primeiro momento ali, já percebendo que teria como eu já começar a fazer um estágio no primeiro período, entendeu? Só que nesse primeiro período, como estava novo ali, eu não tinha experiência também, não tinha pessoa para poder colocar lá e tal, eu comecei a dar aula, né, de monitoria, na realidade, na faculdade, de uma matéria que chamava Cálculo 1, e essa matéria, assim, poxa, eu não tinha uma expertise tão grande nela, nem nada do tipo. A única matéria que eu consegui estudar ela, né, e ser bem nela, e ao mesmo tempo para poder ganhar um dinheiro também e tal. E com isso a gente foi, sabe, tocando o trabalho. Só que chegou de um tempo depois, eu já estava precisando mesmo de uma renda ali, porque a aula em si ela não dava tanta grana, tanta recorrência assim e tal. Foi onde eu comecei a querer, né, achar um emprego mesmo, que seja de estágio, que seja de CLT e tal. E eu fui, meu pai, né, na realidade ele arrumou um emprego para mim no Semercado, que chama Verde Mar, daqui de Belo Horizonte. Para quem não conhece, não sei se tem em outras cidades, tá? Mas aqui em Belo Horizonte tem o Verde Mar. E eu cheguei a fazer entrevista, passei. Na hora que eu fui dar entrada com a documentação, eles pediram para mim poder esperar mais um tempo e tal, que eles iam começar no início de dezembro, né? Ia vir aquela questão toda de Natal, Ano Novo e tal. Então era para a gente dar entrada ali na primeira semana de dezembro. Só que nisso, a empresa onde eu já tinha feito um processo seletivo para poder trabalhar lá na área, né, de contabilidade, não uma área, um escritório de contabilidade, mas era uma área, um setor financeiro onde eu ia ter contato direto com a contabilidade para justamente ter essa dinâmica aí. Só que isso, sabe, estava demorando muito tempo, né? Eu tinha feito o processo seletivo, acho que no início do ano, aí no meio do ano teve mais umas questões lá de aprovação e tal, e eu fui seguindo, entendeu? Só que depois, quando foi nos finalmente, assim, foi eu e mais uma pessoa, e na entrevista lá aconteceu várias situações e tudo, onde eu percebi que a pessoa ela tinha, como é que fala, uma bagagem maior do caminho, né? Ela já tinha ido para fora do país, ela já falava 2 ou 3 línguas, se não me engano, e tal. E experiência de trabalho ela não tinha. Então, ao mesmo tempo, a gente fala, poxa, né, a empresa que eu fui para poder pegar estágio, ela era, né, desse processo seletivo aí, ela é do outro lado da cidade, então eu ia gastar muito ônibus para poder ir lá, além de tempo e tal. E essa pessoa, né, ela já tinha um carro, ela já morava próximo ali, na região e tal. E eu saí dessa entrevista, desse último processo seletivo, achando que para mim ali já não dava. E por que eu achava que não dava? Porque quando você olha justamente o concorrente que está do seu lado ali, a pessoa, né, eles fizeram um primeiro momento de uma entrevista com os dois, né, e uma pessoa, pessoa responsável, né, pela questão de estágio e tal. Depois eles fizeram separado. Só que quando chegou junto, ela começou a falar sobre a experiência dela, ter morado fora do país, aquela coisa toda. Eu fiquei meio receoso, né, por não ter experiência e tal, e naquele momento, poxa, eu já estava meio que feliz ali, só de estar naquele ambiente ali, para poder arrumar estágio e tal. Só que aí eu fui para casa, né, fui para casa e eu tinha faculdade de noite, normal e tal, peguei um ônibus próximo da minha casa para chegar na faculdade. Chegando lá na faculdade, não criei assunto com ninguém, sabe, tipo, apesar de quem estuda à noite, né, sabe que você chega, você não quer tanto papo, você já chega cansado do trabalho e tal, e você só quer estudar mesmo e poder ir para casa o mais rápido possível, né. E nesse momento eu não aguentava mais, entendeu? Eu tava chateado pra caramba e tal, na época eu fumava cigarro também, então eu fiz algumas aulas lá na hora, peguei presença e saí já da sala. Meu pai vai e me liga, né? Falou, Eduardo, olha, não vai embora de ônibus não, tô indo aí te buscar e tal, porque eu tenho uma coisa pra poder te falar. E eu já estava bem chateado na época, né? Assim, a gente vai percebendo também, né? Aí meu pai, de repente, ele chega, né, numa Padre Pedro Pinto, que é uma avenida aqui de Belo Horizonte,
na região de Venda Nova ali. Ele virou para mim e falou: olha, acabaram de ligar lá em casa, né? A gerente do setor ligou e falou que a vaga é sua, do estágio. E isso, galera, foi uma coisa muito louca para mim, entendeu? Muito louco mesmo, porque eu já vendo uma luta ali de poder ter um trabalho, né? Tipo assim, várias situações ocorreram, fui tentar trabalhar de Uber, né? Só que a minha família, meu pai, por ter trabalhado muito tempo, né, com táxi também, como ele não queria que eu entrasse nisso, então ele foi uma pessoa muito importante nisso. Esse vídeo aqui, inclusive, serve como parâmetro, né, que eu vou olhar daqui 10, 20, 30 anos e eu vou lembrar disso, que ele sabe que é uma verdade também. Nesse contexto, quando aconteceu isso, e eu fiquei muito feliz, inclusive nesse dia a gente saiu para tomar uma cerveja lá, paramos no barzinho ali perto de casa, no mesmo bairro onde eu moro atualmente. A gente parou para tomar uma cerveja lá e tal, e eu tava, pô, chorando bastante, muito feliz, inclusive, e tal. Aí ele falou assim: olha, você já vai começar na segunda-feira, tá? Você já pode ir lá, porque ela vai querer te conhecer, não sei o que e tal. Aí eu falei: beleza. Isso ela já tinha falado, né, dos valores, estágio, aquela coisa toda e tal. E na época, ela tinha falado um contrato comigo, né, de poder trabalhar 6 horas ali, ganhando na faixa, não lembro se era R$ 1.000, assim. E ela falou: ó, você pode trabalhar 8 e poder ganhar um pouquinho a mais aqui. E pra mim, de verdade, galera, eu só queria trabalhar ali, entendeu, naquela empresa, ter a experiência da área contábil, né, porque eu já vinha pesquisando muito, mas a prática mesmo, que é o que a gente sabe que funciona, eu não tinha naquele momento, entendeu? Então eu só tinha a teoria da faculdade ali e tal, e as coisas que as pessoas falavam sobre a contabilidade, né? Só que quando eu entrei nesse trabalho, eu peguei sabe quando você pega um negócio com vontade mesmo de poder fazer acontecer e tal? E foi isso, entendeu? Eu estudava muito longe, eu pegava na faixa aí de uns 8, 9 ônibus por dia, e fazer essa trajetória toda, nunca me liguei, entendeu? Nunca reclamei relacionado a isso, muito pelo contrário. Lá eles me valorizavam todo de 6 em 6 meses, né, quando tinha renovação de contrato, eles sempre aumentavam ali R$ 150, R$ 200 da bolsa e tal, e isso, porra, para quem estava trabalhando ali, eu ia trabalhar nesse supermercado na época, era salário mínimo, né, 6 por 1, aquela coisa toda, vários descontos e tudo. Cheguei no estágio, não tinha desconto nenhum e pagava mais ainda do que trabalhar nesse supermercado, né. E com isso, galera, lá dentro da empresa, as pessoas começaram a perceber também que eu corria bastante atrás, que eu queria saber, né? E desde o primeiro período ali, eu sempre fiz imposto de renda. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo, mas imposto de renda é uma coisa que eu sempre, desde o início, quando eu comecei a faculdade, falei: cara, eu já quero começar a fazer imposto de renda. Peguei imposto de renda do meu tio para fazer, da minha mãe, sei lá, de uns parentes. Eu começava a divulgar também para as pessoas e tal, no meu Facebook, inclusive. E eu comecei fazendo, cara, segundo período ali, né, eu já, no outro ano eu já estava fazendo mais imposto de renda, as pessoas já tinham mais confiança, a gente vai, sabe, fazendo um controle certinho ali das declarações que foram processadas, declaração que foi para malha fina, aquela coisa toda e tal. E eu comecei a ter uma noção da contabilidade, se tratando, né, do patrimônio em si, que a contabilidade é a ciência do patrimônio, né. Eu já comecei a ter uma noção que a maior parte dos professores, inclusive da faculdade, tá, isso aqui não é uma crítica não, mas eu acho que é porque são gerações diferentes, né? Eu entrei numa faculdade na época onde a geração estava muito falando sobre mercado financeiro, né, sobre ações. Tinha um tanto de gente, inclusive conhecido meu e tal, que, poxa, estava investindo em ação lá e, pô, falando que ia ficar rico, aquela coisa toda. Teve uns que tomou calote, né? Vários tomaram calote aqui e tal. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive um pé atrás com essas questões de ficar rico, milionário, da noite pro dia e tal. Sempre tive um certo receio. Eu falei: cara, não é assim que funciona a vida, porque senão tava todo mundo milionário, né? E essas coisas foram abastecendo meu conhecimento ali. Eu comecei a perceber o tanto que a contabilidade ela é importante para o cenário econômico que a gente vive no Brasil, né? O entendimento sobre tributação, o entendimento sobre negócios, sobre finanças, sobre tomada de decisão com base, né, nos dados contábeis ali, dados financeiros no geral. E eu comecei a perceber que a contabilidade ela poderia ser de outra forma, não somente a questão do escritório, tá? E eu já vinha, desde essa época de estágio, querendo poder ter minha própria empresa, né, trabalhar por conta própria ali, ser contador. Para quem não sabe, quando você forma na faculdade, você tem que fazer uma prova para o CRC, né? Eu não passei de primeira na prova, tá? Eu não vou ficar mentindo aqui para vocês, eu passei de segunda, tá? E foi no momento de pandemia também e tal.
E quando eu tomei pau, eu falei, cara, agora eu preciso estudar de fato, porque senão não vai ter como. Vou ficar só com diploma de contador aqui, sabendo a prática, mas eu não vou poder assinar, não vou poder fazer nada com isso. E nesse momento, eu comecei a perceber que a questão de trabalhar em empresas dos outros e tal, para mim serviria como experiência, né? Inclusive, essa minha gerente na época, ela me levou para outra empresa e tal, e, né, eu comecei... essa história é muito engraçada, porque quando ela me levou para outra empresa, eu estava de férias, né? Tinha um tempo que eu não tirava férias e tal, e eu fui tirar férias, ela foi e me ligou, tava na praia, tava no terceiro dia de praia mais ou menos, ela me ligou e falou assim, Eduardo, olha, eu saí da empresa lá e tal, que a gente já sabia disso, antes de eu entrar de férias, ela já tinha pedido demissão e tal. E ela falou, ó, sai dessa empresa, estou numa empresa próxima da sua casa aqui, e eu quero te trazer para cá, tá? Pra gente poder começar um setor do zero aqui e tal. E essa experiência foi muito boa para mim, tá? Muito boa mesmo. Por todos os problemas que a gente vivenciou lá, foi uma experiência muito boa. E ela chegou para mim, tava num turbilhão de coisas acontecendo na empresa e tal. Ela simplesmente pediu para sair, para poder retornar para a empresa. E ela falou comigo, vamos voltar que você vai ter mercado lá também. Aí eu falei, olha, eu não quero não, né? Eu quero depois daqui eu poder tocar meu barco de uma forma mais independente, né? E a prova de CRC, eu acho que era uns 2, 3 meses depois dessa decisão dela, quando ela foi, assustou, né? Porque, querendo ou não, ela que tinha me levado para a empresa, entendeu? Então, nesse momento, eu falei, cara, agora eu vou seguir meu caminho. Fiquei sozinho no setor da empresa, sozinho, tá? Uma empresa com quase 200 funcionários, e depois eles contrataram outro gerente lá e tal. Aí chegou no segundo semestre, eu passei na prova, tá? Quando eu passei na prova, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Eu falei, cara, agora vai começar o jogo de fato. Por mais que eu já esteja no jogo há um tempo, agora vai começar de fato, onde eu vou tocar o barco aqui. E o que eu fiz? Né? Como nós, meros mortais, que a gente não, né, não é herdeiro, não tem pessoas que estão por trás da gente, nada do tipo. Isso não é uma crítica, tá? Simplesmente sobre a realidade. Minha mãe e meu pai sabem a importância que eles têm pela minha vida. Mas nesse momento eu falei, cara, vou juntar um dinheiro para poder sair, me manter assim, sei lá, de uns 8 a 10 meses e tal, até as coisas começarem a dar certo no escritório. E não foi simples não, tá, galera? Foi difícil, né, a gente poder aprender a vender, as pessoas criarem confiança com você. Não é simples, entendeu? É uma coisa que leva tempo. Mas esse tempo aí, como que a gente lida com ele? Trabalhando diariamente, né? É criando conteúdo em rede social, sabe? É podendo estar se relacionando com outras pessoas, mostrando a importância do seu trabalho, né? Podendo negociar, trazer algum ponto forte e fraco para a empresa ali e poder mostrar de fato como funciona aquela empresa naquele momento, porque toda empresa precisa de um contador. A gente pode falar aqui sobre o MEI, né? Porque o MEI não precisa e tal, mas a gente sabe que precisa. Senão a gente veria tantos problemas acontecendo, né, com o CNPJ de MEI aí. Mas aí, poxa, as coisas começaram, eu comecei a tocar o barco, né, as pessoas já começaram a me conhecer mais e tal. No outro ano já foi um pouco melhor, né, o ano de 2024 já foi melhor, o ano de 2025 já foi melhor do que 2024. E isso, né, eu já comecei a ter uma clientela ali. Hoje ainda estou longe, muito longe de onde eu quero, tá? Eu acho que esse canal aqui era um sonho meu, né? Então eu sempre falava sobre isso nas minhas redes sociais, quem me segue aqui já sabe que o canal no YouTube, né, ter a página, sabe, ter uma empresa e tal, sempre foi meu sonho, de poder trazer a contabilidade de uma forma, vender ela na forma de inteligência financeira, entendeu? Então, tipo assim, não ter somente um escritório de contabilidade, vai resolver aquelas burocracias e tal, mas ter um entendimento sobre negócio, que é justamente o que eu gosto de poder trocar ideia com pessoas, entender sobre patrimônio. Eu sempre uso uma frase aqui que todo patrimônio ele tem uma história por trás, né? E essa história, a forma de você valorizar essa história é justamente levando o limite para ela, entendeu? E fazendo com que ela seja respeitada, né? Então toda a trajetória na criação de um patrimônio tem muito suor ali, né? Então eu acho que a função do contador é justamente entender esse propósito aí do patrimônio e lidar com ele da melhor forma, que você não prejudique a pessoa ali que lutou tanto por esse patrimônio. E também a contabilidade, a gente está vendo uma questão que está mudando, né? Eu não falo somente sobre a reforma tributária, né? Ele vai reformar tributariamente o nosso país. Eu acho que é uma nova forma de comportamento financeiro que a população já vive, inclusive, né? E a gente precisa, como nação, como país, né,
poder trazer mais confiabilidade, se tratando da tecnologia que já é disponível no mercado. Então, a reforma tributária, eu venho acompanhando ela desde o início, tá? Onde eles começaram a poder julgar a reforma tributária lá e tal. Então, eu vejo, como contador, eu vejo uma extrema necessidade essa reforma tributária ser integrada no cenário que a gente vive caótico tributário, tá? Até porque, se a gente parar para analisar várias situações aqui, a gente pode falar sobre problemas que tem nesse cenário de imposto sobre cadeia de produção ali, onde o consumidor final é justamente o mais prejudicado, né? Então, queria poder trazer para vocês, galera, a importância da contabilidade no cenário financeiro e econômico. Tá? Eu vejo vários, no cenário de finanças no Brasil, eu vejo pouco o contador tomando a frente, sabe? Não que a gente não tome a frente, tem vários aí que fazem um trabalho bacana e tal, só que eu vejo muitas funções atreladas ao administrador ali e o economista, né? Sendo que nós, contadores, nós temos uma importância gigantesca nesse cenário, né? O tipo de conhecimento técnico que a gente tem, prático ali, né, de mercado, de entendimento sobre finanças e tal, faz com que a gente saia na frente, né? Então a gente precisa utilizar essas armas ao nosso favor, entendeu? Então eu bato aqui na tecla desde o início do canal, o tanto que trazer a contabilidade para esse cenário financeiro aí precisa ser mais falado, né? A gente tem que falar mais sobre a contabilidade aqui, porque no mundo inteiro ela tem a importância que tem, né? No Brasil, eu acho que a gente meio que se perdeu nas coisas relacionadas a guru financeiro, né? Todo mundo começou a falar muita coisa sobre finanças e tal, e a gente meio que ficou preso àquelas obrigações ali, entendeu? Só que quando a gente percebe no cenário de mudanças, né, com a reforma tributária e tudo, como é que fala, o conhecimento sobre negócios, ele vai precisar cada vez estar mais presente, tá? No cenário que a gente vive. Então, eu vou estar sempre aqui falando, entendeu? Sempre aqui mostrando para vocês, trazendo conteúdo, tá? Todo o conteúdo que tem aqui no meu perfil, eu estudo bastante por ele, tá? Eu pratico com meus clientes na prática, entendeu? Então, pratico na prática é redundante, né? Mas vocês entenderam aí. Então, a gente consegue perceber a importância que tem, sabe? Então, a questão de análise de demonstrações financeiras, balança, aquela coisa toda, nós como contadores, a gente gera isso, entendeu? Então, para a gente gerar, a gente também precisa poder falar sobre ele, tá? Então, quem é da contabilidade pode se sentir representado aí, entendeu? Tudo bem, eu estou fazendo meu trabalho aqui relacionado à minha empresa, né, ao que eu acredito e ao que eu vou transmitir para vocês aqui. Sempre em busca de verdade, tá, galera? Sempre em busca de verdade, mesmo que isso tenha que, sei lá, perder cliente, perder seguidor, independente, tá? Eu vivo com isso no escritório diretamente. Então, por isso que os clientes que estão com a gente há um tempo, eles já percebem o tanto que a gente leva a sério o nosso trabalho, tá? E fica aqui meu agradecimento, tá? Não somente à contabilidade, mas você aí que chegou até o final desse vídeo, tá? Eu pude compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Depois eu posso compartilhar um pouco mais, o canal está no início ainda, então não tem aquela certa audiência ali, né? Mas a gente vai construindo pouco a pouco, tá? Tem mais ou menos uns 2 meses assim, e eu tô postando conteúdo diariamente, né? Até porque é o que eu vivo também. Então, meu agradecimento a vocês. Você aí que quer poder ter um entendimento sobre negócio, às vezes deseja poder abrir sua empresa e tal, e quer saber como que funciona, pode entrar em contato com a gente, vai ser sempre um prazer poder atender todos vocês aqui no escritório e passar um panorama com base na realidade, tá? E o que a gente pode agregar para sua empresa naquele momento. Não só sua empresa, tá? Você como um patrimônio também, de tomar melhores decisões ali, a gente também já faz isso há mais de 10 anos, entendeu? Então, eu tenho certeza que pela gente você vai estar muito bem assessorado, tá? Então, até o próximo vídeo e um beijo.